privilégio, meus amados irmãos. É um sonho de praticamente todos aqueles que amam a palavra, que amam ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e tem o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. É o sonho de todo aquele que professa essa fé, né? De conhecer essa terra, conhecer essa cidade, conhecer este lugar. Para mim já é um grande privilégio poder pisar neste lugar. É um cumprimento de uma profecia que eu recebi lá no ano de 2013. 2013, Deus usava pela boca da sua serva que os meus pés pisariam nessa nação, a nação de Israel. Graças a Deus, nesse ano de 2018, o Senhor está cumprindo esta profecia. Nós temos um Deus que ainda conduz a nossa vida através do Teu Santo Espírito e que fala conosco nessa terra, amém? Glórias a Deus. Então é um motivo de muita alegria. Agora é um motivo duplo ainda, ministrar a palavra do Senhor neste local, meus irmãos. Todos aqui conhecem as Escrituras Sagradas, né? Como já foi relatado aqui a história do que aconteceu, aproximadamente mais ou menos 2000 e alguns quebradinhos de anos, não é isso? Né? Os anos se passaram e o monte permanece o mesmo, mas nós temos uma promessa que o nosso Senhor falou, nosso Senhor Jesus falou. Ele falou: eis que estarei convosco todos os dias, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio. Então o Senhor se faz presente aqui conosco neste momento. Mas vamos ler as Escrituras Sagradas? Você que trouxe a sua Bíblia ou tem no celular, abre lá em Lucas capítulo 4, para nós acompanharmos a Escritura aqui Sagrada. Lucas capítulo 4, no verso de número 14 em diante. Glória a Deus. Diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Versículo 16: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, né? Ou seja, ele estava na Galiléia e ele veio para Nazaré, onde ele foi criado. É o que a Escritura Sagrada está nos dizendo. Quando nós fazemos essa leitura no Brasil, nós apontamos para um tempo do passado, e quando nós fazemos essa leitura aqui em Israel, nós apontamos para o tempo presente, aonde ele foi, né? Aonde ele foi criado. Onde ele foi criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Nesse primeiro versículo aqui, versículo 16, quando o Senhor entra na sinagoga, ele nos dá um grande exemplo, meus amados irmãos. Qual que é o primeiro exemplo que o Senhor nos dá? Paulo também ensina isso: não deixar a congregação como é costumes de muito. Embora ele entre na sinagoga, hoje nós estamos inseridos no corpo de Cristo, na igreja. Nós não podemos deixar este costume de estar na igreja aprendendo o quê? A palavra do Senhor. Ele entrou na sinagoga, aleluia, ele entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler. Foi dado o livro do profeta Isaías, e ali ele foi ensinar a palavra. Na sinagoga ensinava o quê? A lei do Senhor. Ensinava o quê? A palavra do Senhor. Na igreja ensina o quê? A palavra do Senhor para a nossa vida. É o combustível para a nossa vida. É o que norteia o curso da nossa caminhada. É o que nos faz andar alinhado diante da presença do Senhor. Nós vamos sair daqui de Israel, nós vamos voltar para o Brasil, mas nós não podemos deixar, nós não podemos perder essa essência de ouvir a palavra do Senhor. Versículo 17: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então o profeta Isaías, praticamente, ele foi um dos maiores profetas, né, messiânico, que profetizava a vinda do Senhor. Ele já falava da vinda do Senhor. E ele, no livro do profeta Isaías, no capítulo 61,
está falando sobre aqui o Espírito do Senhor. E aí cumpre-se as escrituras sagradas nesse dia na qual o Senhor estava na sinagoga. Ele veio para colocar em liberdade os que estavam oprimidos. Ele veio para colocar, ele veio para libertar, para trazer a boas novas aos pobres. Por quê? A religião, né, os princípios do que a lei havia sido estabelecido, que era para cuidar das viúvas, dos pobres, dos oprimidos, eles tinham deixado de lado isso. Eles tinham largado isso de lado, deixado os princípios, a essência das coisas de Deus. Nós não podemos perder o princípio das escrituras sagradas, o que nos ensina. Nós não podemos deixar de lado. Então Cristo veio, através dessa profecia, para cumprir essa palavra. Ele começa a pregoar aos pobres, ele começa a libertar os cativos, os oprimidos, recuperar a vista aos cegos, e nós vemos essa palavra se cumprir. E continua as escrituras sagradas, e proclamar o ano da graça do Senhor. A graça, todos aqui conhecem que é algo imerecido. Nós não éramos dignos de estar aqui, principalmente nesse dia de hoje. Não havia essa dignidade, né? Até mesmo o povo de Israel talvez não havia essa dignidade, tamanho pecado, tamanhas coisas que eles faziam que desagradavam ao Senhor. Mas devido à graça do nosso Deus, algo imerecido, Ele enviou o seu Filho para nos resgatar da maldição, da maldição do fogo eterno, meus irmãos. Ele enviou o seu Filho para nos resgatar e nos coroa de graça. Então hoje nós somos salvos em Cristo Jesus e caminhamos para a salvação através da graça do Pai que foi dada em Cristo Jesus, né? Ele fechou o livro, devolveu ao assistente da sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. Já foi dito aqui, né, que ele apregoou a dois povos distintos, né, da nação de Israel, o povo gentios, que é colocado na Bíblia. Eu vou pular essa parte que a nossa irmã já explicou isso aí, né? Eu vou aqui continuar. No versículo 27, no versículo 28, diz assim: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Por quê? Porque ele confronta o povo, ele confronta os líderes religiosos, ele confronta as pessoas que estavam ao seu lado. O Senhor deixou bem claro. Alguns dizem que eu vim trazer paz, mas eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão, meus irmãos. E essa divisão é um divisor de água. Ou você serve a Deus como deve ser servido, ou então você não pode ser inserido no tempo da graça. Então o Senhor, a divisão que Ele vem trazer é essa. Embora Ele nos diz: eis que vos dou a paz, a qual o mundo não pode receber. Então Ele confronta a religiosidade, Ele confronta, né, o sistema que eles haviam implantado. Não era isso que o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, implantou para a humanidade. Então Ele começa a confrontar. E isso trouxe o quê? Fúria. Trouxe fúria sobre os que estavam na sua volta. Diz assim: levantaram-se, expulsaram da cidade e levaram até o topo, que é onde é que nós estamos. Levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Eles conduziram o Senhor até aqui. Eles conduziram, né? Eles trouxeram o Senhor até aqui a fim de o lançar para baixo. Mas perceba-se, meus amados irmãos, que nessa caminhada, com certeza, eles viam lançando palavras sobre ele. É uma coisa que nós precisamos aprender, a lidar com palavras ao contrário na nossa vida. O nosso Senhor não foi isento de passar isso. Com certeza, há pessoas que se levantam para profetizar, para falar coisas ao nosso respeito, que não condiz com a realidade da nossa vida. E era a mesma coisa que Cristo estava passando no trajeto desta caminhada. Eles o importunavam, eles com certeza lançavam palavras de maldição, eles com certeza decretavam a morte. Mas tem uma coisa aqui muito interessante. Versículo 30 diz assim: mas Jesus passou-se entre eles e retirou-se. A última palavra, aleluia, ainda que esteja decretado a morte para a nossa vida,
ainda que esteja decretado sobre a tua vida que as coisas não vai fluir, as coisas não vai acontecer, o seu ministério não vai romper, os seus sonhos não vão se concretizar, ainda que estão decretando palavras de morte, palavras que não traz vida para a sua vida, a última palavra é do Deus eterno. A última palavra é do Deus eterno. Aleluia. É Ele que se põe de pé para nos livrar de todas as situações. Aconteça o que acontecer, fale a verdade de Deus. Se o Senhor omitisse a verdade, aquele povo iriam o elogiar, aquele povo iriam bater palmas para ele. Mas o Senhor não veio para receber aplausos e nem para receber elogios, porque ele sabia muito bem quem era o homem. A mesma boca do homem que estava o elogiando, agora estava trazendo ele para este local para o tentar matar. Mas a Bíblia vai nos ensinar que a nossa briga não é nem contra a carne e nem contra o sangue. A nossa briga é contra a potestade e principados dominadores do Ares. Amém? Então a última palavra é do nosso Deus. As coisas só acontecem na nossa vida mediante, aleluia, a uma liberação de Deus. As coisas só acontecem na nossa vida no centro do propósito de Deus. Não era o tempo do propósito ainda de Cristo vir morrer. É por isso que Deus o livra daquela situação. Deus cega todos os que estavam em sua volta e Cristo passa e volta a fazer a sua obra e a cumprir o seu ministério, porque o seu tempo não havia chegado. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. Tudo que acontece tem um propósito de Deus. E em todas as situações, quando nós somos alinhados com o tempo e o propósito de Deus, quando nós somos alinhados, Deus sempre tem uma palavra, aleluia, para nortear o curso da nossa caminhada. Deus sempre tem uma palavra, a última palavra é dele. Ele olhou dos altos céus e olhou e disse: ainda não chegou o tempo do meu filho. Deus cegou a todos que estavam em sua volta, que queriam o lançar aqui para baixo, e ele saiu do meio da multidão para cumprir o seu propósito. Amém. Que você fique nessa palavra. As coisas vêm para tentar roubar a sua fé. Talvez a você até mesmo aqui, você recebeu uma má notícia do Brasil ou de outra nação, ou até mesmo dessa nação. Vem tentar abalar as estruturas, vem tentar abalar a sua fé. Mas a última palavra é do nosso Deus. Fique na fé, permaneça na palavra do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. A Bíblia vai nos dizer que ainda que nós sejamos infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. A sua palavra, a sua profecia, ela não cai por terra. Amém? Quantos anos já se passaram? Nós estávamos ontem lá na tribo de Zebulon. Quantos anos já se passaram quando o profeta Jacó libera uma palavra sobre o seu filho? E hoje nós vemos aonde Zebulon está, naquela região portuária. Quem que foi que sustentou aquela palavra? Foi o próprio Deus. Quando Deus nos dá uma palavra, pode vir o terremoto, pode vir as inundações, pode vir o que for, mas se nós estivermos alicerçados em Cristo Jesus, no nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós vamos passar e vamos glorificar o nome do Senhor do outro lado, com a chave da vitória na mão. Assim eu agradeço a Deus.